Bem, gente, nós acabamos de sair aqui da Embaixada da Espanha. Vamos dar uma chegada. Embaixada da Espanha. Bem, o que nós viemos fazer aqui é muito importante. Nós viemos aqui nos encontrar com a embaixadora, com o secretário-geral da Embaixada. Nós temos casos pelo mundo inteiro, como brasileiros nos Estados Unidos com sua liberdade cerceada, como jornalistas que estão lá, no caso do Constantino, quero lembrar aqui, Maria, tive com o Constantino, e que está com câncer na boca, câncer na medula, e com seu dinheiro trancado aqui, exatamente pelo crime de ter falado, crime de opinião, um jornalista. Mas na Espanha nós temos o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, que nós sabemos o que ele sofreu aqui, a perseguição por conta de crime de opinião. Crime de opinião, onde é que está isso? No ordenamento jurídico nacional. Em lugar nenhum, por puro capricho do senhor Alexandre de Moraes e do inquérito das fake news, que tem como pai o senhor Toffoli. E a gente fala muito do Alexandre de Moraes, mas o pai é o senhor Toffoli, que criou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para questões internas que nada tem a ver com questões externas. Então é o seguinte, a nossa indignação, e nós temos que lutar até o final, em favor desses nossos irmãos que estão sendo vilipendiados, as suas famílias. O Oswaldo Eustáquio foi preso em um inquérito ilegal que o PGR mandou arquivar e que já vão fazer 6 anos de aniversário esse inquérito chamado inquérito das fake news. Ele foi para o Paraguai, foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, agora está na Espanha. E a Espanha, a pedido de Alexandre de Moraes, estão tentando extraditá-lo. Nós viemos aqui, o senador Rogério Marinho, que é o nosso líder, e o senador Girão, né, que não temos aberto mão, até porque estamos vivendo num momento no Brasil, um momento da anistia dessas pessoas todas, de pessoas inocentes, inclusive desses jornalistas, e estamos sentindo uma receptividade do parlamento e do povo brasileiro. Quando a mídia se mostra contrária, é porque algo certo está do nosso lado. Se mostra contrário. E veja, quem é que está pedindo anistia? Nós estamos pedindo anistia para quem não cometeu o crime, nós estamos pedindo para quem cometeu o crime, como segundo o nosso especialista nessa palavra, Rogério Marinho, quem cometeu crime de sangue, para que dê o perdão para pessoas que não cometeram nenhum tipo de crime. Nós fomos bem recepcionados, né, Marinho? Pela nossa... Bom, primeiro agradecer aqui o convite, né, o Magno e o Girão nos convidam para hoje estarmos aqui na Embaixada da Espanha para tratar de um assunto que eu considero assim, extremamente importante, né, que é pedir à Espanha, através da sua representação aqui, que não conceda, né, a extradição do Oswaldo Eustáquio, uma vez que ele está sofrendo aqui uma perseguição em função de ter se pronunciado, se posicionado. O crime que ele responde aqui é o crime de opinião. E na hora em que o país começa a perseguir seus cidadãos, começa a restringir a liberdade, começa a tentar calar, emudecer os críticos, esse país está doente. Nós precisamos sensibilizar as autoridades de outros países do mundo para que eles entendam a nossa realidade. Nós estamos vivendo aqui uma disfuncionalidade entre os poderes. E a forma como o nosso Supremo Tribunal Federal está agindo precisa ser corrigida. Não é possível que agora no dia 14 de março, numa sexta-feira, nós vamos estar comemorando um triste marco. 6 anos de um inquérito interminável, que é o inquérito de fake news. O inquérito deveria durar, de acordo com a nossa legislação pátria, 30 dias, no máximo 90 dias. São 6 anos. No dia 16, eu quero aproveitar aqui, Magno e Girão, para dizer que nós precisamos voltar às ruas da cidade, de todo o Brasil, né, para mostrarmos a nossa resignação, a nossa insatisfação, né, e mobilizarmos a população para dizer que isso não pode ser normalizado, né, que precisamos sim de anistia para aqueles que praticaram depredação, porque não há crime de sangue, não há golpe. Isso é uma narrativa que é imposta para justificar esse estado de exceção que se abateu sobre o Brasil, né, e ao mesmo tempo reconciliar o país. E veja o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que está na hora de voltarmos a falar de impeachment do Lula, que está penalizando a população brasileira com a sua forma de administrar, que não é diferente do que aconteceu nos últimos 14 anos que o PT esteve à frente
né, do país, a corrupção, o descaminho, a forma como a população brasileira vem sendo penalizada. Então, nossa embaixada aqui na Embaixada da Espanha é no sentido de sensibilizar as autoridades espanholas para que não façam a extradição do Oswaldo Eustáquio, que hoje está sendo perseguido, né, por crime de opinião. É mais uma etapa, né, Magno? Rogério, nós vamos fazer peregrinação onde tiver que ser feito para defender o princípio fundamental, que é o da liberdade. E a censura está comendo solta no Brasil. E hoje nós tivemos um longo diálogo aqui com tanto a embaixadora quanto o comissário secretário-geral e entregamos o documento. Vamos às outras embaixadas, onde quer que tenha brasileiro que está exilado, e são muitos. Argentina, Estados Unidos, e nós vamos continuar esse trabalho. Ontem na OEA estivemos lá, depoimento, o relator se sentiu, disse até para a imprensa, profundamente impactado. A filha do Oswaldo Eustáquio, que é o caso que a gente veio tratar aqui, um dos primeiros exilados jornalistas do Brasil, foi um depoimento comovente, porque teve até revista íntima numa criança, né, num adolescente, e não tem fim essa perseguição, mas nós não vamos aceitar isso até que o Brasil volte a ter Estado democrático de direito. Também. Estado de direito, democrático de direito, pelo amor de Deus. É verdade. Estado de Direito. Estado de Direito, é verdade. Olha, 3 coisas. Primeiro, o impeachment do Lula. Segundo, nós queremos de volta a Constituição brasileira, o respeito à Constituição brasileira. E terceiro, aos inocentes do dia 8, que se cometeram um crime foi de vandalismo. Não temos um terrorista e nós não temos uma democracia relativa. Nós somos um país que temos uma Constituição e temos uma democracia. E por falar a verdade, por lutar pela vida e princípios, nós não somos antidemocráticos. Vai ficar aqui o nosso recado em nome dos outros senadores. Nós vamos lutar até o fim. E dia 16 nós vamos para a rua para pedir o impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar, fora Lula. Fora Lula.